Você já se sentiu em meio a uma tempestade da vida? Momentos em que o medo toma conta, em que os problemas parecem maiores que você e em que, por mais que você tente, você sente que vai afundar? Hoje, nós vamos refletir em uma história que nos mostra exatamente o que fazer nestes momentos. Uma história que revela que, quando olhamos para Jesus, nós permanecemos firmes. Em Mateus capítulo 14, versos 28 ao 31, diz: Senhor, se és tu, disse Pedro, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro teve fé suficiente para dar um passo para fora do barco. Ele ousou andar sobre as águas porque acreditava na palavra de Jesus. E enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo, ele caminhava sobre o impossível. Mas no instante em que olhou para o vento, para as ondas, para o perigo, o medo tomou o lugar da fé e ele começou a afundar. Essa cena é muito mais do que uma história, ela é um retrato da nossa vida espiritual. Assim como Pedro, quando tiramos os olhos de Jesus, nós também começamos a afundar. Afundamos nos nossos pecados, afundamos nas nossas preocupações e afundamos nas tentações que nos afastam de Deus. Mas, quando olhamos para Jesus, encontramos equilíbrio. Ele é como um farol em meio à noite mais escura. É o ponto fixo que nos mantém firmes em meio a tempestades. Olhar para Jesus é o segredo para não afundar. Não é sobre o tamanho do vento, nem sobre a força das ondas, é sobre onde está o nosso olhar. Talvez você esteja vivendo isso hoje, uma tempestade dentro de sua casa, um vento forte no seu trabalho, ondas que parecem engolir sua vida espiritual. Se o seu olhar está preso aos problemas, você vai se sentir sem saída. Mas se o seu olhar estiver em Jesus, você vai perceber que mesmo em meio ao caos, Ele te sustenta. Lembre-se, não é a ausência da tempestade que revela a nossa fé, mas a capacidade de andar sobre as águas mesmo quando elas existem. Perceba algo poderoso aqui. Pedro não conseguiu sozinho, ele precisou chamar: Senhor, salva-me. E imediatamente, não depois de horas, não depois de dias, não depois de um sermão completo, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o levantou. Isso nos mostra que, mesmo quando falhamos, mesmo quando duvidamos, Jesus não nos abandona. Ele está sempre pronto para nos estender a mão. O que aprendemos com isso? Que a fé não significa ausência de medo, que a dúvida pode surgir, mas nunca deve ser maior que a confiança em Jesus. E que, por mais fundo que estejamos afundando, sempre podemos clamar: Senhor, salva-me. E Ele estará lá, para nos erguer de novo. Olhe para aquele que tem o poder de acalmar as tempestades e de te sustentar em meio a elas. Seja qual for a sua tempestade hoje, não tire os olhos de Jesus. Olhe para Jesus e não afunde.